A invasão inexplicável. A coisa mais assustadora que já me aconteceu ocorreu há alguns anos. Ainda tenho dificuldade em acreditar no que presenciei, simplesmente porque parece inacreditável. Passei a vida inteira sendo uma pessoa cética, mas depois daquela noite, eu realmente não sei no que eu acredito hoje em dia. Meu namorado na época tinha uma casa grande e linda que ficava basicamente no meio do nada. Não me lembro da metragem exata, mas era uma daquelas propriedades com um terreno enorme. Tipo, se você saísse pela porta dos fundos, podia continuar andando e ainda estaria no terreno deles. A família dele era dona de uma grande empresa de paisagismo. Acho que deveria dizer que os pais dele eram donos da casa, não ele. Como os pais dele iam passar o fim de semana fora da cidade, ele perguntou se eu queria ficar lá no sábado à noite para ficarmos só nós dois. Claro que eu não disse não. Lembro-me de ter dito a ele que era meio assustador ficar sozinha em casa. Só por ser tão isolada, dava uma sensação quase sinistra. Mas esses medos não duraram muito. Assim que a noite começou, eu nem pensei mais na parte deserta da casa. Ele fez o jantar para mim e pegou minha garrafa favorita de vinho, e para completar, ele trouxe nosso jogo favorito para jogarmos juntos. A noite começou ótima. Passamos várias horas apenas rindo e nos divertindo muito. Fiquei triste porque sabia que isso só duraria uma noite. Por volta da 1h da manhã, nós colocamos um filme na sala de estar. Devíamos estar exaustos, porque ambos adormecemos durante o filme. É aqui que as coisas começam a piorar rapidamente. Fomos ambos acordados por um barulho incrivelmente alto. Era tão alto que ambos tapamos os ouvidos. Eu podia sentir o chão vibrando e podia ouvir os copos no armário de porcelana tremendo. Lembro-me de ter pensado que estávamos tendo um terremoto, embora eu nunca tenha presenciado um terremoto nesta região. Gostaria de poder descrever melhor o barulho. Era quase como uma buzina de barco, só que o grave parecia mais baixo e era muito mais alto. Esse ruído durou alguns segundos e depois parou. Devido à intensidade do som, aqueles segundos pareceram uma eternidade. Ele se levantou e olhou em volta, confuso. Nós dois tivemos a mesma reação. Aquele som era alarmante, ainda mais porque não havia absolutamente nada perto daquela casa. Ele desligou a TV e foi até a enorme janela panorâmica na sala de estar que dava para um campo imenso no quintal. Ele olhou pela janela e disse que não conseguia ver nada. Então fui até lá e juntei as mãos em concha para olhar pela janela. Examinei o quintal escuro o melhor que pude, e também não vi nada. Nenhum de nós conseguia encontrar uma solução racional para o som. Lembro-me de quase ter chegado à conclusão de que talvez um caminhão com reboque tivesse passado e estivesse com a buzina muito alta. Eu sei que é ridículo, mas não consegui pensar em mais nada que pudesse ter feito aquele barulho. Enquanto estávamos sentados lá tentando recuperar o fôlego, nós ambos vimos um clarão intenso no quintal, muito mais forte do que o flash de uma câmera. Parecia um relâmpago, pois iluminou todo o cômodo. Corremos até lá e olhamos pela janela novamente, e mais uma vez, não vimos nada. Nós dois começamos a ficar um pouco assustados. Ele insistiu em apagar todas as luzes da casa para poder enxergar melhor lá fora. Eu estava apavorada. Ficamos sentados no escuro porque eu não fazia ideia do que estava acontecendo, mas mesmo assim concordei. Fomos para a cozinha, que ficava na lateral da casa, e começamos a olhar pela janela. Enquanto estávamos lá, vimos uma luz vinda da parte de trás da casa. Voltamos para a sala de estar e percebemos que o refletor do quintal estava aceso. Ele ficou assustado porque isso não deveria ter acontecido. Ele afirmou que se fosse um animal pequeno, o sensor não teria sido acionado. Eu não conseguia perceber se ele estava me provocando. Quando comecei a pressioná-lo, percebi que ele parecia genuinamente assustado. Então ouvimos o barulho. Foi o barulho mais estranho que já ouvi na vida, era quase como um sussurro, só que não era em nenhuma língua que eu já tivesse ouvido. Parecia um murmúrio. Olhei para o meu namorado e disse a ele que definitivamente tinha alguém lá fora. Ele não disse nada. Apenas ficou me encarando com aqueles olhos apavorados. Antes que qualquer um de nós pudesse dizer qualquer coisa, ele apontou para uma das janelas laterais da casa. As silhuetas de duas pessoas passaram. Os movimentos eram estranhos, quase como se estivessem balançando perto da janela em vez de andar normalmente.
Eu disse para ele chamar a polícia. Claramente, alguém estava do lado de fora da casa. Quando pegou o celular, não tinha sinal, nem mesmo no Wi-Fi. Isso nunca tinha acontecido enquanto ele se hospedava naquela casa. Ele sempre tinha um bom sinal. Peguei meu celular e também não tinha sinal. Seja lá o que fosse aquela pessoa ou coisa do lado de fora da casa, foi até a porta lateral ao lado da cozinha. Seja lá quem fosse, estava tentando abrir a porta, uma porta que eu mesma vi meu namorado trancar mais cedo naquela noite. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Comecei a gritar. Provavelmente não foi uma boa ideia, mas acho que foi apenas instinto naquele momento. Eu estava mais assustada do que imaginava, nunca tinha acontecido nada igual na minha vida. Os gritos devem tê-los assustado ou algo assim, porque eles pararam de tentar entrar. Nós ainda conseguíamos ver a sombra deles lá fora, e agora era ainda mais assustador porque eles estavam parados bem na porta. Podíamos ouvir os sussurros estranhos novamente. Meu namorado gritou que tinha uma arma e que era melhor eles saírem da propriedade dele. Era mentira, mas ele achou que talvez a ameaça os assustasse. Com toda a confusão, eu havia me esquecido completamente do barulho alto que nos acordou inicialmente, até que aconteceu novamente. Sem aviso prévio, aquele som alto e estridente ecoou pela casa novamente. Era tão alto que ambos estávamos tapando os ouvidos e gritando. Depois de alguns segundos, o som parou. Olhamos para cima e as sombras dos dois que estavam lá fora haviam desaparecido. Vimos outro relâmpago lá fora e então nossos telefones acenderam quase simultaneamente com notificações. Tínhamos sinal novamente. Naquele exato momento, tanto a porta lateral quanto a porta da frente se abriram com a força de uma explosão. Duas portas, ambas trancadas, se abriram de repente, sem motivo aparente. Eu esperava que algo entrasse correndo, mas nada aconteceu. Ele correu até cada porta e as fechou, e eu liguei para o 911 imediatamente. Eu disse a eles que tínhamos duas pessoas tentando invadir a casa, e que eles tinham algum tipo de buzina alta que não parava de tocar. Os policiais demoraram um pouco para chegar, e durante todo o tempo que esperamos, ficamos com medo de que algo fosse acontecer de novo, mas nunca aconteceu. Conversamos um pouco com o policial e ele pareceu cético em relação a todas as informações que lhe demos. Ele não entendia como poderíamos ter ouvido algo tão alto. Não fazia sentido para ele. Ele também disse que parecia não haver evidências de que havia alguém lá fora. O quintal estava enlameado, mas não havia pegadas de lama em nenhum lugar ou perto da porta lateral. Basicamente, ele foi embora sem nada. Disseram que, se algo mais acontecesse, era para ligarmos para eles. Mas, até lá, não havia nada que pudessem fazer. Ficamos acordados o resto da noite. Estávamos apavorados. Só a presença de alguém do lado de fora já seria assustadora o suficiente. Mas o fato de não conseguirmos explicar o que vimos torna tudo muito pior. Não temos a menor ideia de onde vieram aquelas sombras, ou o que quer que fossem. E então desapareceram tão rápido quanto apareceram. Nada aconteceu no resto daquela noite. Segundo ele e sua família, nada parecido jamais aconteceu novamente. Ainda tenho dificuldade em acreditar no que aconteceu. Existem algumas coisas que talvez possam tentar explicar, mas aí me lembro do barulho alto, dos relâmpagos e de tudo o que aconteceu ao mesmo tempo. Estou perdida e confusa de novo. Não faço ideia do que testemunhamos naquela noite. Sei que muita gente não acredita na história, e tudo bem. Eu nunca acreditei que algo assim pudesse acontecer comigo. Até que aconteceu, e ainda me custa acreditar, e eu estava lá. Mesmo nesta era moderna, com toda a tecnologia, acho que ainda temos algumas coisas inexplicáveis. História 2. As luzes no lago. Desde que essa história aconteceu, tenho relutado muito em compartilhar essa informação com alguém porque, no fim das contas, eu não sei exatamente o que aconteceu. Talvez não seja a história mais assustadora que você já ouviu, mas prometo que pode ser a mais estranha. Aconteceu no ano passado, quando eu terminei com minha noiva. Foi uma bagunça, como você pode imaginar. Em vez de brigar com ela e piorar ainda mais a situação, decidi me mudar e basicamente dei a casa para ela. Meus pais tinham uma pequena casa de acampamento em um dos lagos da minha cidade natal. Eles só usavam a casa por alguns meses do ano.
Onde eu moro é basicamente frio e miséria durante 9 ou 10 meses do ano. Quando terminamos, era março, então meus pais não iam usar a casa tão cedo. Como eu trabalhava principalmente em casa, me certifiquei de que a energia e o Wi-Fi estivessem funcionando corretamente e então me mudei temporariamente. Meus pais me disseram para ficar o máximo de tempo possível, e considerei seriamente aceitar a oferta. Passei incontáveis dias de verão lá quando criança e nunca tinha percebido quão linda a casinha era, principalmente na primavera, quando não havia ninguém por perto. Durante os meses de verão, havia bastante vizinhos na área. Mas em março, era só eu e meu labrador pretos, Temo. Era tão tranquilo e pacífico. Muitos dos meus amigos e familiares estavam preocupados porque achavam que eu estava sozinho e deprimido, praticamente no meio do nada. Mas eu estava muito feliz. Estar lá me ajudou a superar o término e a começar a me concentrar no próximo capítulo da minha vida. Eu estava nessa casa havia talvez 2 ou 3 semanas quando o incidente começou. O primeiro sinal de que algo estava errado foi quando tentei deixar meu cachorro sair uma noite. Ele é um labrador, então adora ficar ao ar livre, não importa quais sejam as condições climáticas. Mas ele não queria ir. Quando eu tentava chamá-lo até a porta, ele vinha e simplesmente chorava. Esse não era um comportamento normal para ele. Decidi sair e continuar chamando ele de fora. Pensei que, se ele me visse lá fora, talvez não ficasse com medo. Quando cheguei lá fora, vi essas estranhas bolas de luz no horizonte. Vale mencionar que o lago onde o acampamento está localizado é muito grande, um dos maiores do país, então não é possível ver o outro lado do lago apenas olhando para o horizonte. As bolas de luz começaram a se mover em todos os tipos de direções estranhas. Eu não estava com medo. Estava mais fascinado do que com qualquer outra coisa. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu não tinha ideia do que poderia se mover daquela maneira. Meu primeiro pensamento foi que deviam ser drones, mas havia tantas luzes dançando no céu que certamente deveria haver dezenas de drones, o que me pareceu improvável. Observei as luzes por alguns minutos. Elas pareciam permanecer fixas perto do horizonte o tempo todo. De repente, as luzes simplesmente desapareceram. Foi a coisa mais estranha que eu já vi. Nunca tinha visto nada igual com meus próprios olhos. Todas elas simplesmente dispararam para o céu noturno e sumiram. Assim que desapareceram, meu cachorro saiu correndo, como se não houvesse nada de errado. Assim que ele voltou para dentro, eu me deitei na cama e fiquei pensando no que tinha visto naquela noite. Tentei pesquisar as luzes no Google e vi coisas parecidas, mas não exatamente o que eu tinha presenciado. No dia seguinte, liguei para meu pai e perguntei se ele já tinha visto algo parecido no lago. E ele disse que nunca tinha visto nada do tipo. Ele mencionou ter visto estrelas cadentes algumas vezes, mas nada como o que eu descreve. Depois de conversar com meu pai, lembro-me de ter pensado que devia ter presenciado algum fenômeno meteorológico incrivelmente raro, e parei de pensar nisso. Esse pensamento não duraria muito tempo. Naquela noite, quase exatamente no mesmo horário, ouvi meu cachorro chorando novamente. Corri para a porta dos fundos e olhei para fora. Mais uma vez, as luzes estavam lá, movendo-se em seus estranhos movimentos. Tentei tirar uma foto ou gravar um vídeo, mas estava escuro demais. Enquanto eu observava as luzes, notei que estavam diferentes da noite anterior. Na noite anterior, elas estavam claramente no horizonte. Mas agora elas pareciam mais perto. Pela primeira vez, comecei a me sentir um pouco desconfortável. É difícil explicar em palavras, mas eu me senti quase ameaçado. Mesmo que parecessem estar bem longe, algo na maneira antinatural como se moviam me incomodou. Ao contrário da noite anterior, quando as luzes simplesmente dispararam para o céu, esta noite foi muito diferente. Algumas luzes subiram em linha reta e desapareceram de vista. Mas algumas das outras luzes permaneceram acesas e continuaram completamente paradas sobre a água. As luzes piscavam levemente e começaram a ficar mais intensas. As que ainda pairavam sobre a água começaram a se fundir lentamente. Foi então que decidi que não havia como algo como isso jamais acontecer na natureza. O movimento lento da luz era tão reto e deliberado que simplesmente não poderia ter sido natural. Levou alguns minutos, mas as bolas de luz restantes finalmente se fundiram até que restasse apenas uma grande bola de luz pairando sobre a água. Foi uma das coisas mais surreais que eu já vi. Não fazia o menor sentido para mim.
Todas as teorias que eu conseguia imaginar simplesmente foram por água abaixo. Como é que bolas de luz podiam simplesmente voar pelo céu sem nenhuma lógica e depois simplesmente se combinar para formar uma grande bola de luz? Nada disso parecia possível. Em vez de disparar para o céu, a bola simplesmente mergulhou abaixo da linha do horizonte e desapareceu de vista. Como estava muito escuro, não consegui dizer se a bola realmente submergiu ou apenas continuou passando o horizonte. De qualquer forma, as luzes tinham sumido. E, mais uma vez, meu cachorro estava bem. Eu estava completamente apavorado agora, e eu não sabia com quem conversar nem o que dizer. Sentia que, se desabafasse com alguém sobre ter visto lâmpadas faiscando no céu, essa pessoa pensaria que eu estava louco, ou que estava sob efeito de drogas ou algo assim. Passei a noite inteira acordado, olhando constantemente pela janela, esperando ver alguma coisa. Quando a manhã chegou, eu continuava tão agitado e assustado quanto naquela noite. Não conseguia tirar a imagem das luzes da cabeça. Passei quase todo o dia acordado. Passei o dia tentando encontrar vídeos online de algo parecido com as luzes que eu vi. Tudo o que encontrei me deu arrepios. Não porque eu estivesse com medo, mas por causa do contexto dos vídeos. Eram vídeos postados por pessoas de quem eu sempre zombava. Essas pessoas eram motivo de piada, na minha opinião. Mas parecia que a piada era comigo agora. Naquela noite, cogitei ir ficar com meus pais na outra casa, mas decidi ficar no acampamento. Mesmo estando inquieto, uma parte de mim queria testemunhar as luzes mais uma vez. Como um relógio, ao mesmo tempo das 2 noites anteriores, as luzes apareceram. Esta foi a primeira vez que as vi de fato surgirem. Elas simplesmente apareceram no céu do nada. Nas outras 2 noites em que as vi, elas já estavam no céu. Esta noite foi diferente. Antes, elas estavam todas cruzando o céu. Desta vez elas se moviam lentamente. Era como se uma luz se movesse e todas as outras parassem. Esse padrão estranho continuou por alguns minutos. Então percebi o que estava acontecendo. As luzes estavam se movendo lentamente em direção à costa. Elas se aproximaram, e eu pude ouvir um zumbido fraco, quase como o som de lâmpadas fluorescentes. As luzes estavam perto o suficiente para que eu pudesse ver claramente. Pareciam ser apenas bolas de luz, por mais estranho que isso soe. Quando as luzes estavam quase na altura do cais, entrei e fechei a porta de vidro deslizante, mas continuei observando. Quando as luzes chegaram ao quintal, finalmente se tornaram erráticas. Elas dispararam em múltiplas direções, na casa, nas árvores próximas e até na água. Eu estava em pânico. Me abaixei com o cachorro e fechei os olhos. Enquanto estava lá embaixo, percebi que o cachorro parou de chorar. Abri os olhos e vi que todas as luzes haviam se apagado novamente. Olhei para fora e não havia nenhum dano em lugar nenhum. Segundos antes, parecia que a casa estava sendo atingida por fogos de artifício. Fiquei ali parado, completamente perdido e confuso. Na noite seguinte, nada aconteceu e, durante o restante do tempo em que fiquei na casa do acampamento, nada parecido aconteceu novamente. Comentei isso com alguns amigos próximos e eles mal acreditaram em mim. Um amigo acha que eu estava sonhando e o outro acha que eu estava apenas confuso. Como meus amigos mais próximos não acreditaram em mim, eu senti que não podia contar para ninguém. Por isso estou enviando a história anonimamente. Eu não sei o que vi, mas eu sei que não estava sonhando. Isso foi real. Eu vi por 3 noites seguidas, de perto e pessoalmente. Realmente existem. Existem coisas estranhas neste mundo que simplesmente não entendemos e não conseguimos explicar. Talvez um dia eu consiga explicar o que presenciei. Mas, enquanto escrevo isso agora, ainda estou completamente perdido. História 3. A criatura na floresta. A história que vou compartilhar é profundamente perturbadora. Ainda mais agora, ao refletir sobre aquela noite. Não me lembro exatamente quantos anos se passaram. Eu diria que uns 10 anos, se tivesse que chutar. Na época, tínhamos a sorte de passar os verões viajando. Herdei um trailer do meu pai. Então, nós viajávamos pelo país e ficávamos conhecendo os pontos turísticos dos estados. Éramos eu, minha esposa Raquel e nossos 2 filhos, que eu não vou nomear.
Enquanto dirigíamos pelo país, decidimos ficar em um camping por algumas noites. Normalmente não ficávamos muito tempo em um lugar, mas meu filho conheceu outro garoto e se deu bem com ele, então decidimos ficar por perto para que pudessem brincar juntos. Apesar de ser um acampamento, o lugar era bem isolado, o que foi ótimo. Havia uma grande área comum no meio do acampamento onde as pessoas podiam se reunir se quisessem, mas os locais de acampamento propriamente ditos eram dispersos por uma área de terra extremamente vasta. A área era coberta por florestas, montanhas, grandes prados e alguns rios por toda parte. Passávamos os dias na área comunitária para as crianças, mas à noite encontrávamos nosso recanto isolado na natureza, onde ninguém nos incomodaria. O que era ideal por muitos motivos. Uma das razões pelas quais eu não gostava de estar perto de ninguém era o meu péssimo hábito de fumar cigarros. Eu conheço pessoas que odeiam o cheiro, inclusive meus filhos. Na época em que a história aconteceu, meus filhos achavam que eu tinha parado de fumar, mas eu ainda não tinha parado oficialmente. Não importa onde estivéssemos, depois de estacionar o trailer para passar a noite, eu esperava as crianças dormirem e dava um jeito de escapar para fumar. Era um hábito repugnante, ainda pior porque eu estava me esgueirando para fazer isso. Eu me sentia como se estivesse fazendo algo ilegal. Como estávamos em um camping legalizado onde era proibido fumar, eu precisava garantir que não fosse visto pelos outros hóspedes. Normalmente eu aproveitava esse tempo para fazer uma caminhada noturna. Eu aproveitaria para refletir e meditar. Passei a vida inteira ouvindo sermões sobre o quão perigoso é fazer trilhas à noite sozinho, mas faço isso desde que me lembro. Nunca me afastei muito do acampamento e sempre me certificava de ficar atento ao meu redor para não me perder. Já que estávamos naquele acampamento específico há alguns dias, eu já tinha planejado meu passeio noturno. Na primeira noite que ficamos lá, encontrei essa saliência com vista para as árvores até onde a vista alcançava. Naquela primeira noite, acho que fiquei sentado lá fora por mais de 1 hora, apenas pensando. Fiz daquele lugar meu ponto de encontro para fumar durante toda a nossa estadia no acampamento. Provavelmente eram uns 15 minutos de caminhada até o trailer, o que talvez seja muito, mas não me pareceu tão ruim. Certa noite, enquanto eu relaxava no meu cantinho imerso em pensamentos, comecei a ouvir um barulho estranho. A princípio, achei que estava imaginando coisas. Às vezes você fica tão absorto em seus pensamentos que começa a se distrair. Mas não era o caso aqui. O som era como uma pulsação. Se você fizer o som de uau com a boca e continuar fazendo, era assim que soava. Não é um som natural que você ouviria no meio da floresta. Saí da saliência onde estava sentado e voltei para a floresta tentando encontrar a fonte do ruído. Era um barulho muito estranho de se ouvir na mata, especialmente a essa hora da noite. Eu também poderia afirmar com certeza que não era nenhum animal. Sou alguém que acampa a vida toda, e nenhum animal que eu já vi ou ouvi falar faz um barulho assim. Provavelmente eu deveria ter ignorado os sons, mas não consegui. Sentia como se estivesse me aproximando da origem do som. Ele começou a ficar mais alto à medida que eu continuava caminhando na floresta. Quando senti que o som estava bem na minha frente, ele simplesmente parou. Olhei em volta e não vi nada. Principalmente porque estava muito escuro na floresta. Não foi apenas o som pulsante que parou. Percebi que todos os sons haviam cessado. O som do vento nas árvores havia desaparecido. Os insetos não faziam mais barulho. Estava tão silencioso. Parecia que dava para ouvir um alfinete cair. Eu fiquei completamente imóvel, tentando entender como todos os sons da floresta simplesmente desapareceram. No silêncio, ouvi algo se mexer atrás de mim. Virei-me rapidamente e examinei a área o melhor que pude na escuridão. A uns 3 metros de onde eu estava, havia o que parecia ser uma figura alta e magra. Fiquei parado, semicerrando os olhos. Não conseguia distinguir exatamente o que era mesmo. Mesmo parecendo uma pessoa, pensei, não tem como uma pessoa estar aqui. Por mais ignorante que isso possa parecer, fiz um pequeno movimento na direção da figura, que não chegou nem a ser um passo completo. E a figura estremeceu. Dei um salto para trás, em puro choque. Essa foi toda a confirmação que eu precisava de que algo estava ali. É aqui que a coisa fica insana, e eu mesmo tenho dificuldade em acreditar nisso. Concentrei meus olhos na figura escura. Era claramente algo em pé sobre 2 pernas. E quando digo que era alto, quero dizer extremamente alto.
Devia ter mais de 2,13 metros de altura. Tivemos um impasse que durou alguns segundos. Nenhum de nós se moveu. Quando decidi dar mais um pequeno passo em direção à figura, recuei novamente. Desta vez, moveu-se de uma forma tão estranha. Quase parecia estar numa posição pronta para me atacar. Foram poucos segundos, mas senti como se pudesse ver um pouco da lua refletida em seus olhos. A figura tinha olhos grandes. Pelo menos, acho que eram olhos. Eu estava com dificuldade para ver os detalhes da figura porque estava muito escuro. Não conseguia identificar o que estava vendo. Não conhecia nenhum animal que fosse construído assim, animais que andassem sobre duas patas pelas florestas da América do Norte. Eu não queria me mover de novo porque não sabia se essa coisa ia correr na minha direção. Estava parado numa posição quase curvada. Parecia que eu estava ali parado para sempre. Não dei mais um passo, mas comecei a mover meu corpo na direção da figura. Ela deve ter percebido, porque fez um dos ruídos mais estranhos que já ouvi. Em seguida, a criatura desapareceu na floresta. Caí para trás no chão porque o movimento rápido da figura me assustou. Eu me levantei imediatamente e corri para onde a figura tinha acabado de fugir. Fosse o que fosse, tinha desaparecido completamente. Não conseguia ouvir nenhum som de movimento e não conseguia ver a figura alta em lugar nenhum. Permaneci na área por mais um tempo, na esperança de que a figura retornasse. Após alguns minutos, pude ouvir o vento sussurrando entre as árvores de novo. Foi como se a floresta tivesse voltado à vida. Quando ficou claro para mim que não ia voltar, finalmente retornei ao trailer. Minha esposa ficou furiosa. Ela achou que algo tinha me acontecido porque disse que eu tinha ficado fora por várias horas. Quando ela me disse isso, eu ri. Não podia ter sido mais do que uma hora. Olhei para o meu celular e ela tinha razão. Eu não me lembrava de ter perdido tempo. Isso me assustou inicialmente, porque pensei que talvez tivesse batido a cabeça ou algo assim, mas acho que não foi isso que aconteceu. Contei a ela o que vi na floresta e ela pareceu inicialmente cética, depois assustada. Não sou o tipo de pessoa que faz piadas, principalmente com a minha esposa. Ouvir uma história assim a deixou apavorada. Passei o resto da noite sentado do lado de fora, perto do trailer, apenas olhando para o céu, tentando entender o que eu tinha visto. Eu não fazia ideia de quando poderia ter perdido todas aquelas horas. Não fazia sentido. Quando foi ao amanhecer, ouvi um forte assobio sobre minha cabeça. Não era uma rajada de vento normal. Parecia que algo pesado havia passado por cima de mim, mas não era barulhento. Quando olhei, não vi nada. Partimos no dia seguinte e, durante anos, guardei essa história para mim. Não pensei nisso. Achei que valia a pena compartilhar porque tinha certeza de que as pessoas me descartariam imediatamente. Se eu não tivesse visto essa figura com meus próprios olhos, provavelmente a descartaria também. Bem, eu sei como essa história soa. Parece improvável e, sinceramente, ridícula. Nos últimos meses, tenho visto pessoas compartilhando histórias semelhantes a esta, e isso me deu coragem para escrever e compartilhar minha experiência na floresta naquela noite. Depois de todos esses anos, não me importo se mais alguém acredita em mim. Eu sei o que vi.